devagar, devagarinho. É assim que eu entro no caminho, devagar, devagarinho. É assim que eu entro no caminho. Dou um passo, volto um passinho. Tem estrelas brilhando no chão. Peço bênção, peço a luz. Peço força e peço proteção. Peço bênção, peço a luz. Peço força e peço proteção. Devagar, devagarinho. É assim que eu chego no caminho. Bom dia, gente linda! Abri essa live de hoje cantando esse hino lindo, recebido pela Ana Vitória Vieira Monteiro, fundadora de uma ONG que eu faço parte, a ONG Paz Sem Fronteiras. Vocês podem seguir aqui no Instagram. E eu também comecei cantando esse hino, devagar, devagarinho, para puxar um pouco assim o freio do meu dia, que começou assim a 1000 por hora, porque de fato, né, eu estou acumulando e assumindo vários compromissos que me movem o coração, a alma. São compromissos fundamentais da minha vida, mas eu tenho acordado sempre assim com tanto entusiasmo que parece que eu já acordo assim na marcha quinta, sabe? A toda velocidade, fazendo 1000 coisas, e é muito bom, claro, ter esse entusiasmo, mas é bom a gente equilibrar um pouco esse ritmo, né? Então eu precisei sair de uma reunião um pouco antes para assentar o pensamento, o coração, para falar de um dos assuntos que eu mais amo, que é a constelação familiar. Então, isso foi o assunto que mais foi pedido ali na enquete que eu fiz no Stories, né? Quais seriam as perguntas de vocês? E eu tô gostando muito dessa maneira de fazer as lives, porque eu vejo qual é a demanda de perguntas que vocês têm, né? O que tá agora urgente na vida de cada um de vocês, né? O que tá vibrando no momento de vida de vocês, né? Posso atender mais prontamente essa necessidade. E também não é preciso tanto nesse momento eu fazer uma linha de jornada, né, de autoconhecimento, porque eu vou oferecer isso para vocês no final de março, como eu tenho dito aqui, né? Então, eu acho que sim, a gente pode abordar assuntos variados e não precisar entrar tão fundo, porque muito em breve eu vou poder oferecer essa profundidade para vocês numa jornada onde a gente vai estar juntos, né? Assim, ao vivo, não será presencialmente, será virtualmente, mas a gente vai estar ao vivo, trocando muito durante 1 mês e meio ou 2. Não sei bem. Mas é isso. Hoje eu coloquei aqui um adorno indígena dos povos Funiôs, povos Funiô. E a gente na live passada de terça-feira até falou um pouco sobre isso, né? Sobre a gente aderir a adornos, né? Indumentárias, enfeites que tenham outro sentido de preciosidade, né? Que sejam feitos com materiais
muito especiais, como esse aqui, que são sementes, mas que não necessariamente seja de metais, né? Porque a gente está vendo como a extração dos minérios e dos metais estão provocando uma destruição da fonte de vida, das florestas, da saúde. Então não faz sentido, não faz nenhum sentido. Perde todo o valor você usar alguma coisa com ouro, porque, né, o valor da durabilidade do metal está comprometendo a durabilidade da vida e da saúde. Então não fecha, sabe? Não orna. Então eu estou aqui até seguindo um pouco a minha intuição de reverenciar esses materiais preciosos, mas tem uma outra palavra que me fugiu agora. Esses materiais que tem um outro valor, né? Um valor mais de um sentido de proteção à vida, contrário, né? Que está indo em sentido contrário aos adornos feitos com metais. E eu nunca gostei muito de colocar coisas penduradas, e uma das coisas que eu consigo usar e me sentir bem são os adornos indígenas, os africanos também. Porém, eu não tenho tanto acesso, né, às indumentárias africanas, que também são feitas com materiais orgânicos. Eu lembro que quando eu era adolescente, minha mãe comprava umas contas africanas e ela própria fazia colares africanos lindíssimos. Pedia para vir tecidos de lá, ela tinha alguns canais que traziam coisas para ela, né? Tecidos feitos com tintas naturais, com estamparias assim de reis e rainhas. Nossa, era uma coisa linda. Mas hoje em dia eu não tenho tanto acesso. Bom, minha gente, vamos lá para as respostas das perguntas que vocês fizeram. Fiquei muito feliz, mais uma vez, com o nível das perguntas. E assim, ó, como é que tá aqui? Primeiro, eu vou ler, né, cada pergunta e vou respondendo. Queria saber se está tudo bem com o meu áudio, tecnicamente, o áudio e a imagem, se está tudo bem, porque eu estou usando os dados do celular, então não sei se está trancando para vocês. E o áudio, eu estou com o ventilador ligado, porque está muito quente aqui em Salvador. Aqui no meu quarto não tem ar-condicionado. Eu estou com o ventilador ligado, tá? Fazendo algum barulho para vocês? Está interferindo no áudio ou está tudo bem? Vou esperar vocês responderem isso. Tudo certo? Obrigada, Verônica. Bem-vinda, Verônica! Verônica já fez algumas constelações comigo. E um dos assuntos que mais foi pedido ali nas perguntas era para eu falar sobre constelação. E eu acho que é muito apropriado, né? Porque constelação familiar é uma terapia que está sendo muito falada porque ela cresce a galope. E ela cresce a galope por causa dos resultados, né? Não é porque ninguém faz propaganda, é porque as pessoas veem o resultado. Porém, não tem tanta gente assim falando sobre o que é constelação, quais são as bases da constelação. Por isso eu estou escrevendo o meu terceiro livro, falando sobre isso, assim, tudo que você precisa saber sobre a constelação familiar, sobre a visão sistêmica, aplicação na vida, alguns casos, algumas entrevistas. Estou muito animada com esse livro, né? Ele está acontecendo na medida do possível, porque, como eu disse, estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas a live de hoje eu vou falar bastante sobre constelação familiar, tá? Vou explicar o que é isso. Porém, tem algumas outras perguntas que eu acho bem importantes. Vou até escrever aqui, ó, constelação familiar, para a gente deixar fixado aqui, porque eu acho que vai ser o assunto principal da live. Eu realmente consegui puxar um pouco o freio aqui do meu cavalo, que estava a 1000 por hora, a galope. Estou indo agora mais a passo para a gente fazer essa live assim com bastante calma, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Vou simplificar ao máximo no que é possível simplificar. E na verdade é muito simples. Eu sinto que são conceitos e uma filosofia muito orgânica e verdadeira e direta,
onde as nossas distorções, as nossas neuroses, as nossas ilusões podem atrapalhar um pouco a compreensão. Mas seria muito fácil se a gente limpasse um pouco o nosso mental e as nossas crenças equivocadas para receber esse conhecimento, porque é muito simples no fundo. Assim, uma criança poderia entender, uma criança vive sob essas leis, naturalmente, intuitivamente, espontaneamente. E nós, por uma questão de distorção de valores e de sistema de crenças, desconectamos um pouco dessas leis que regem as relações humanas. Então, antes de falar sobre constelação, quero responder essa pergunta aqui, ó. Como lidar com a aparente indiferença de pessoas que a gente tem apreço e consideração? E tem uma outra pergunta que tá associada a essa também, que é assim, ó. Como curar uma dor causada por outra pessoa? Então, essas duas perguntas estão falando o quê, né? Querendo saber como a gente se comporta, né, diante de uma dor que outra pessoa causou e diante de um incômodo causado pela indiferença de uma pessoa que está fora da gente, né? Uma pessoa que a gente gosta naturalmente. Então eu posso começar até por aí. Essa pessoa que nos causou dor ou nos causa incômodo com a sua indiferença é uma pessoa que tem importância na nossa vida, né? É uma pessoa que a gente considera, porque se fosse uma pessoa qualquer, talvez a gente não se sentisse tão incomodado. Porém, o ponto desse incômodo, o ponto dessa dor, está dentro da gente. É uma ferida que pode ter nascido na nossa primeira infância e ficou ali guardadinha. A gente não mexeu direito nessa ferida porque a gente era muito pequeno, né? Então a gente não tinha ainda ferramentas, condições de mexer com essa ferida, a gente arquivou. É um mecanismo inteligente de autoproteção da nossa psique, do nosso sistema como um todo. Então, enquanto criança, a gente não sabia lidar com aquilo de uma maneira mais de enfrentamento, de olhar para aquilo, né, de se abrir para querer enxergar e querer curar essa ferida. A gente não tinha ferramentas, condições para fazer isso. Tem uma frase até no trabalho da constelação familiar que eu gosto muito, que é em situações como essa, onde a pessoa, enquanto criança, né, quer dizer, já é um adulto, mas carrega ali uma criança ferida, quando essa pessoa foi muito exigida quando era criança, muito exigida, ou para interferir, conviver com problemáticas que eram dos pais, ou para conviver com dificuldades dentro da família, dificuldades financeiras, dificuldades relacionais, quando a pessoa foi convocada muito cedo para lidar com coisas que eram de adultos. E aí tem uma frase de ordenação que pode ser falada de várias maneiras, mas a essência da frase é: eu sou só uma criança. É quando essa criança interna, agora no corpo de um adulto, fala para o seu pai, ou para sua mãe, ou para o seu avô, sua avó: eu sou só uma criança, diante de uma problemática que é uma problemática de adulto, e que ela teve que lidar por força das circunstâncias. Então, a gente, quando criança, arquiva, né, guarda feridas porque a gente não teve condição de lidar com aquilo nesse momento da nossa vida. Ou então a gente tem feridas que a gente herdou. Porque a visão sistêmica nos mostra, nos revela que nós não somos seres isolados da nossa ancestralidade. Nós somos uma continuação dos nossos pais, avós, bisavós. Da mesma forma que essa vida chega na gente através dessa linhagem, dessas várias gerações, junto com a vida vem toda a memória das experiências. Então a gente herda força, né, de situações que foram superadas, e a gente herda também as feridas de situações que ainda não foram concluídas, não foram estão me fugindo as palavras,
não foram transcendidas, não foram superadas. Então, a gente não precisa ficar no julgamento disso que ficou pendente, porque cada geração faz o seu melhor, dá o que tem, todo mundo sempre dá um passinho, ou 2, ou 3, ou 1000, e aí essa vida chega inacabada pra gente, porque estamos todos em processo de evolução. E aí o que fazer diante dessas pendências, entre aspas, né? Diante dessas feridas que a gente herdou? Vamos contribuir com a nossa parte. Essa é a nossa parte, esse é o nosso legado, é o nosso passo dentro dessa linhagem familiar que nos transmitiu a vida, que é o bem maior, que nos oferece a oportunidade de evoluir o nosso espírito nessa jornada, nessa experiência de realidade que a gente está vivendo e que tem um tempo determinado e a gente não sabe conscientemente que tempo é esse. Então, é um presente muito precioso nascer e viver, seja pelo tempo que for, porque cada segundo de vida é uma grande oportunidade de transformação, transmutação, autossuperação, expansão de consciência, expansão da capacidade de amar. Então, meu Deus, assim, chegar aqui nesse plano é uma grande oportunidade. A gente precisa enxergar o valor disso, porque é o grande sentido da vida. Então, assim, ó, se vocês tiverem perguntas, coloquem ali na caixinha, tá, gente? Que eu não vou conseguir acompanhar tanto aqui na timeline. Então, o que que acontece? Temos essas feridas que são da nossa criança interna, da nossa criança ferida, cenas de humilhação, sentimento de rejeição, que nem sempre foi uma rejeição de fato, mas essa criança, enquanto pessoa ainda na sua fragilidade da condição de criança, interpretou aquele momento, aquela atitude como uma possível rejeição, como uma possível exclusão. E essas feridas são muito profundas, gente. São feridas, assim, viscerais, que doem muito para uma criança. Para uma criança ter um sentimento de rejeição ou de humilhação, significa quase a morte. É muito forte isso. Então a gente coloca isso numa gaveta, assim, a gente não dá conta de olhar mesmo para sobreviver. A gente precisa colocar ali uma máscara, inventar artifícios, porque para uma criança isso é sobrevivência mesmo. É o melhor que uma criança consegue fazer. Então agora a gente pode abrir essas gavetinhas das feridas e olhar para essas dores. Ou então são dores que a gente herdou da nossa ancestralidade. E aí essa pessoa que nos causou a dor, essa pessoa que foi indiferente para a gente, né, e nos causou incômodo, que sempre são pessoas importantes na nossa vida, o que elas estão fazendo? Qual é o papel dessas pessoas? Elas estão ativando as dores dessas feridas que a gente arquivou, que a gente colocou ali debaixo do tapete, que a gente escondeu, sem julgamentos. A gente não tinha ferramentas, a gente não tinha condição, nem maturidade de lidar com aquilo. Então, olha como a vida é inteligente. Gente, eu sou muito apaixonada mesmo pela vida. Porque a vida está o tempo todo trazendo de volta essas dores, essas feridas, e cada vez que a vida traz, ela está dizendo pra gente, veja se agora você tem condições de olhar para isso. Veja se agora você tem força, você tem potência, você tem instrumentos mentais, espirituais para lidar com essa ferida. Aí, o tempo todo, a vida está batendo na nossa porta, ela está trazendo de novo aquela lição. Isso é um gesto de amor imensurável, porque a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para crescer espiritualmente, principalmente. Então, assim, cada vez que a vida nos traz a mesma dificuldade, o mesmo desafio, ela está nos dando mais uma chance de aprendizado daquela lição. E a gente sabe que a gente só para, enfim, eu não sei se todo mundo aí é reencarnacionista, eu acho que faz sentido essa ideia da reencarnação, porque estamos evoluindo, mas pode até não ser isso, tá? Mas assim, a gente só vai parar de trilhar esse caminho de evolução, talvez seja melhor falar dessa maneira, a gente só para de trilhar o caminho da evolução, seja reencarnando, seja indo para outros planos, quando a gente se completa
quando a gente realmente atinge um ponto máximo da nossa potência espiritual, dos nossos valores, da nossa sabedoria. Enquanto a gente não atinge esse patamar, né, enquanto a gente não avança todos os níveis do game da vida ou de outras dimensões, os ensinamentos não param de chegar. A gente vai ficar repetindo de ano. É basicamente isso, na escola da vida. Então, é uma escolha. Tudo bem, é uma escolha inconsciente, mas é uma escolha. Então, a gente vai encarar os desafios ou vai deixar para depois? Ou vai continuar recebendo as mesmas lições, sem, né, dar um passo novo, ter uma experiência nova na vida? Porque enquanto a gente não der espaço, as experiências se repetem. Então, essa pessoa que foi indiferente ou que fez algo que nos causou dor, é um mensageiro, é um enviado da vida, é um enviado de Deus que está ali, ó, tocando na nossa ferida, para a gente olhar mais uma vez, para a gente olhar para dentro. Então, essa pessoa está a serviço da nossa evolução, mas não tem a ver com essa pessoa lá fora, tem a ver com a ferida que a gente carrega. Porque se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber, todos nós estamos evoluindo, mesmo que a gente não esteja se aprofundando nesse caminho do autoconhecimento, como eu estou, como outras pessoas aqui estão, naturalmente a gente está evoluindo. Pode ser mais devagar, mas assim, o crescimento e a evolução não cessa, porque no universo tudo é movimento, nada está parado. Então, assim, mesmo que você não esteja tão comprometido com a sua evolução, com o seu autoconhecimento, você está crescendo. E se você prestar atenção, você pode perceber que coisas que te machucavam há anos atrás não machucam mais. Porque você se superou. Porque você olhou para isso. Talvez tenha sido tão doído em algum momento que você foi obrigado a olhar. E você conseguiu, de alguma maneira, cicatrizar um pouco, cuidar um pouco dessa ferida. Você conseguiu curar essa relação através dessa autocura. Olhando para sua ferida, para sua criança interna machucada, se acolhendo. A vida te deu ali alguma ferramenta para você transcender essa dificuldade, que era uma dificuldade ou da sua criança ou dificuldade da sua ancestralidade, e você herdou essa dificuldade. Então, entendem? Eu estou falando muito, mas buscando uma simplicidade, que é isso, a pessoa é um mensageiro para a gente ativar uma ferida, uma dor que está em nós. Então, assim, ninguém pegou uma dor e plantou na gente, só a nossa ancestralidade, porque essa dor vem por outras vias, né? Vem pelo nosso DNA, pela memória celular e pelo campo mórfico, que é o principal transmissor das memórias das experiências humanas. Então, não sei se ficou claro para vocês essa questão de quando alguém ativa as nossas dores, né, as nossas feridas internas, da nossa criança ferida ou da nossa ancestralidade. Vou entrar agora na constelação familiar, tá? Não tem nenhuma pergunta nova aqui na caixinha de perguntas. Vou falar da constelação familiar até o fim, se não aparecer outra pergunta. Ó, aqui tem. Aqui tem uma pergunta boa de constelação familiar, mas primeiro eu vou falar da constelação familiar. Fala um pouco sobre constelação familiar, o que é, e gostaria que falasse mais da constelação familiar, essas duas perguntas, tá? E depois tem uma terceira, que peraí. Isso aqui já falei. Como lidar, também já falei. Depois de constelar, existe alguma prática que deva ser incorporada ao hábito? Muito boa essa pergunta, tá? Então, gente, o que é constelação familiar? Para começar, eu conheço a constelação familiar há 25 anos. Uma grande amiga, Cida Rabelo, que se formou com o próprio Bert Hellinger, que, né, foi o alemão. Ele fez a passagem 19/9/2019, mas está mais vivo que nunca, né, na obra, no legado que ele deixou. Então, ela fazia os workshops com o próprio Bert Hellinger pelo mundo,
O Bert ainda nunca tinha vindo ao Brasil, né, nessa época, 25 anos atrás, e ela ia atrás dele onde ele estivesse. Pouca gente, né, conhecia a constelação familiar, os grupos eram menores. Vai ter uma entrevista, um bate-papo com a Cida nesse meu novo livro, assim, que é muito precioso, que ela tem para contribuir para o nosso entendimento. Ela não tem rede social, né, tá aí elaborando uma rede social, e eu acho que vai ser de grande contribuição para todos nós que lidamos com essa terapia. Então, a constelação familiar, em essência, resgata e traz o conhecimento sobre as leis que regem as relações humanas, tá? E as relações com tudo à nossa volta. Mas a constelação familiar foca principalmente nas relações humanas familiares. Então, o que aconteceu? O Bert Hellinger, que, né, foi voluntário no exército e foi padre, e foi voluntário também na catequização de povos zulus na África. Ele já estudava muito sobre a natureza humana, essa sempre foi a busca dele. E nessa convivência com os povos zulus africanos, onde ele permaneceu por 16 anos, ele pôde aprender sobre a relação desses povos com a sua ancestralidade. Então, assim, a constelação familiar, enquanto terapia que olha para o sistema familiar, já existia. Uma mulher chamada Virgínia, esqueci o sobrenome dela, já trabalhava com essa visão sistêmica. Porém, o Bert trouxe nova sistematização, né, trouxe um esquema para esse trabalho e difundiu esse trabalho no mundo todo. Por isso ele se tornou o pai, né, da constelação. Talvez a gente possa considerar que a Virgínia foi a mãe, né, e ele seja o pai, ou o contrário, né, porque ela foi que trouxe a semente e ele desenvolveu essa semente através dessa convivência muito preciosa que ele teve com os povos zulus africanos. Então, o que ele percebeu? Que o amor, para fluir, precisa de uma ordem. E ele observou 3 leis, 3 regrinhas básicas de convivência dentro da família, e a gente pode expandir esse conceito de família para todos os seres vivos, mas vamos ficar por enquanto aqui na constelação familiar. Então ele percebeu que quando uma dessas leis era desrespeitada, todo o sistema se bagunçava, se desarmonizava, começava a criar dificuldades naquela geração onde a lei foi desrespeitada e começava a ressoar essa mesma dificuldade, reverberar e enviar essa mesma dificuldade para as próximas gerações. Por quê? Porque na visão sistêmica, né, e nessa expansão de consciência, nessa visão mais ampliada, nós não estamos isolados dos que vieram antes. Então, como eu disse no início dessa live, a vida é como um rio de vida ou do amor, que precisa de uma ordem para seguir em frente e que tem suas próprias leis, que não são crenças, tá, gente? São leis universais que regem as relações entre todos os seres que coexistem dentro de um sistema. Então, não é uma crença assim, eu acho que isso é bom, eu acho que isso não é bom, eu acredito, eu não acredito. Ok, problema seu, mas a lei e a força vai continuar atuando em você e na sua vida. É como a pessoa dizer que não acredita na lei da gravidade. Tudo bem, mas se ela se atirar de qualquer altura, a lei da gravidade vai operar sobre ela. Não importa se ela acredita. É uma lei, não é uma crença. Então, o que são essas 3 ordens do amor? Né? Que é o que cria condições para que o amor possa fluir nas relações e principalmente dentro da família, já que a gente está falando aqui de constelação familiar. Então, as 3 ordens do amor são o direito de pertencer. Todos têm direito de pertencer, e se eu quiser falar 10 horas sobre o direito de pertencer, ainda vai faltar tempo para falar sobre o direito de pertencimento que todos nós temos dentro da família. Então, não tem esse julgamento no amor maior, no amor de Deus. Todos fazem parte, ninguém pode ser excluído, ponto.
Não importa se é bonito, se é feio, se é bom, se é mal, o sol brilha a todos por igual. A água mata a sede de todos por igual. Não importa, né? Não importa a sua cor, sua religião, o que você já fez, não importa. Somos todos irmãos, ponto final. Então essa é a lei do pertencimento que começa a facilitar muito a nossa vida. Aí tem a lei da ordem de chegada, que é uma hierarquia, né? Uma hierarquia natural, também é uma lei. Então, enquanto a gente não respeita e não agradece os que vieram antes, abrindo os caminhos e nos transmitindo tudo que a gente precisava, principalmente a vida, a gente também não consegue fluir na vida, não consegue prosperar e crescer, porque não consegue tomar posse de algo que a gente não tem como receber se a gente está na crítica aos que nos deram esse bem maior. Enquanto a gente não sai da crítica, a gente não consegue receber. Isso também tem a ver com o funcionamento da nossa mente, da nossa alma. É uma lei mesmo. A gente só consegue receber quando a gente aceita o outro. Enquanto não aceita, o coração está fechado. Se o coração está fechado, o amor não flui. É tão simples. Uma criança entenderia isso, né? Então, assim, abre o coração para o amor fluir. O amor é força, o amor é vida. Enquanto o coração está fechado, a vida não flui. É muito simples, na verdade, né? E aí tem a terceira lei do amor, a terceira ordem do amor, que é o equilíbrio da troca. Nossa, eu também falaria 30 horas sobre isso. Então, basicamente, a constelação familiar, quando uma pessoa tem um problema, uma dificuldade, que ela já tentou trabalhar no mental, né? Porque nós, seres humanos, nós somos multidimensionais. Isso também é uma coisa que a grande maioria das pessoas não sabem. Eu mesma não sabia. Até 10 anos atrás eu sentia, sempre fui muito sensível, mas eu não sabia com a clareza que eu tenho hoje, né? Eu não considerava essa minha multidimensionalidade. Então nós existimos, atuamos na dimensão física do nosso corpo, na dimensão emocional, e nós temos um corpo emocional, né? E esse corpo emocional tem vida própria. O corpo mental, né, do nosso racional, dos nossos pensamentos, o corpo energético, tá tudo entrosado, tá, gente? Tá tudo emaranhado, mas são corpos com particularidades que interagem uns com os outros. Nosso corpo energético e nosso corpo espiritual, né? Então, eles estão todos emaranhados, mas são diferentes dimensões. Eu nem lembro agora porque que eu comecei a falar da nossa multidimensionalidade. Tá, lembrei. Então, quando uma pessoa já buscou na dimensão mental soluções para um problema, né? Quando a pessoa já pensou muito sobre isso, quando a pessoa já agiu, inclusive, né? Usou a dimensão do corpo físico mesmo, atuando dentro daquele problema, daquela questão, daquela dificuldade de relacionamento com a família, ou relacionamento com o dinheiro, relacionamento com o cônjuge, enfim. A pessoa já usou o mental, o físico, através de ações, já fez terapias, né, psicólogos, enfim, já fez o que podia e não conseguiu transcender essa dificuldade, não conseguiu superar, dar um passo além, aquilo parece que tem um nó ali. Aí eu indico que talvez, quem sabe, uma constelação possa mostrar uma dinâmica oculta dentro disso que a pessoa não consegue, apesar de várias tentativas, resolver, avançar. E o que é uma dinâmica oculta? Uma dinâmica oculta é uma força inconsciente que nos empurra para um problema e, ao mesmo tempo, nos impede de transcender esse problema. Porque a gente herdou, ela é inconsciente. Ou ela está na inconsciência porque é da criança ferida, ou ela está na inconsciência porque é uma dificuldade que herdamos. É uma dinâmica oculta. Ela está por dentro da vida que corre por todos nós. Ela está por dentro do sistema familiar. É uma dinâmica sistêmica oculta, inconsciente. E a constelação vai revelar. Então a gente vai colocar pessoas que não sabem absolutamente nada da vida do cliente ou da cliente, né? A facilitadora sabe. Então como é que acontece?
uma pessoa vem com uma dificuldade, né? Fala, Ingra, eu tenho muita dificuldade com minha vida financeira. Eu vou sentir na hora, vou fazer algumas perguntas, tem algumas perguntas básicas, né? Porque possivelmente a pessoa pode estar repetindo padrões que são dos pais e dos avós, que também tiveram dificuldade com dinheiro. Pode ser também uma dinâmica de compensação, onde a família dessa pessoa enriqueceu explorando pessoas, explorando grupos. Então essa pessoa inconscientemente se sente em dívida com esses grupos que foram explorados e ela inconscientemente honra a perda desses grupos perdendo o próprio dinheiro. Tudo isso é inconsciente, tá, gente? São dinâmicas ocultas que podem estar atuando na vida de uma pessoa. Então, essa pessoa me procura, fala que tem essa dificuldade, eu vou fazer perguntas, ela vai me contar coisas que são, que tem a ver com essa dificuldade do dinheiro, né? E aí eu sei, mas os representantes, as pessoas que vão representar e que têm que entender muito a seriedade desse trabalho, geralmente eu trabalho com pessoas que representam todo dia ou são colegas, são também consteladores, essas pessoas vão entrar no campo representando papéis, ou papéis dentro da família, ou papéis que é o próprio sintoma da dificuldade, e essas pessoas, sem saber de nada, vão dizer o que elas estão sentindo. Então é um trabalho fenomenológico. Existe um fenômeno, como existe o fenômeno das forças da natureza, como existe o fenômeno das chuvas, das águas, das marés, da influência da lua, o fenômeno dos ciclos menstruais, ciclos lunares, dos ciclos da vida. Tudo isso é fenômeno, gente. São forças da natureza. E existem as forças da natureza humana. Tá ali na mesma dimensão. Então, essa memória da família vai chegar no campo. O campo é aberto e essa memória vai chegar através dos representantes. Então, assim, eu não consigo explicar muito mais do que isso, o que é uma constelação. Quem nunca experimentou, experimente. Porque, inclusive, quando eu vou facilitar uma constelação, que tem pessoas que nunca fizeram, eu faço exatamente assim. Eu explico esse básico, tá? Até muito mais breve do que eu tô aqui fazendo com vocês, né? Porque se a gente vai constelar, a gente não pode ficar 1 hora, né, falando sobre isso. A gente tem que trabalhar mesmo, na prática. Então, eu falo o básico, o mínimo. E aí digo para as pessoas, né, olha, agora vamos trabalhar porque na experienciação você vai entender o que eu estou falando. E aí depois que a gente fizer uma constelação, quem tiver alguma pergunta eu respondo, mas vocês precisam experimentar isso. Assim, porque falando parece muito mágico e muito abstrato. E quando você experimenta na prática, é muito concreto. Você fala, caramba, se você está representando, você fala, gente, como é que de repente eu fiquei com raiva? Como é que de repente eu comecei a chorar compulsivamente? Como é que de repente eu senti um amor profundo por aquela senhora que eu nunca vi na vida, que está aqui representando minha mãe? Não, quer dizer, até tem explicação, tá, gente? É o campo mórfico. Mas assim, num primeiro momento, isso não tem explicação. É um fenômeno. Mas tem sim. Eu posso explicar para vocês se der tempo. Então... não tem nenhuma pergunta na caixinha. Eu acho que eu estou explicando muito bem isso, hein? Porque ninguém está perguntando nada. Ó, a caixinha, gente, é onde tem um balão ali com a interrogação. Então, o que que acontece? E eu gosto muito de falar sobre isso aqui nas lives, porque eu percebo que como as pessoas não sabem nada das leis que regem as relações humanas e as relações com todos os seres, qualquer coisa que eu fale aqui... E agora ficou meio fraca ali minha internet. Se estiver trancando, vocês me falam, tá? Qualquer coisa que eu fale, ajuda, né? Às vezes a pessoa escuta ali, né, um conhecimento, né, algo sobre uma dessas leis e abre uma consciência e a pessoa consegue até resolver uma questão na própria família, nas próprias relações, porque ela está aprendendo algo que ela nunca soube. E isso é muito assim mesmo, gente. A gente só erra porque não sabe. Quando o ser humano toma consciência, ele para de errar, ele para de destruir, ele para de magoar, de machucar o outro e principalmente se machucar. A gente só erra porque não sabe. Isso
também é muito lógico, assim, é muito matemático. A pessoa só é destrutiva e, consequentemente, autodestrutiva porque ela não conhece as leis, porque ela não se conhece, porque ela não escuta o próprio coração. Então, assim, o aprendizado, né, constante do que acontece no meu mundo interno e do que acontece à minha volta e o que acontece nas minhas relações, vai fazendo naturalmente com que eu erre cada vez menos, com que eu cada vez menos caia nos buracos, sabe? Porque, então é assim que funciona, sabe? O equilíbrio da troca. Não adianta eu ficar dando para segurar uma pessoa na minha vida, porque esse desequilíbrio de troca vai fazer com que a pessoa se sinta em dívida, e ninguém quer viver se sentindo em dívida. Então a pessoa inconscientemente vai sentir esse incômodo, vai buscar um motivo, vai criar um motivo para acabar com a relação. Porque eu só dou, e a pessoa não tem espaço para retribuir o que eu dou. Então fica em desequilíbrio. Uma relação em desequilíbrio não se sustenta. Então, assim, eu sinto que cada vez que eu falo aqui, ajuda algumas pessoas, porque me ajuda muito saber disso. São coisas muito simples, são, assim, como chaves que abrem a porta. É como se você estivesse preso num quarto cheio de portas, e você vai recebendo chaves, você vai abrindo cada porta e podendo expandir na vida. É a porta do relacionamento íntimo, é a porta da vida financeira, é a porta da autossatisfação no seu trabalho, é a porta da relação com pai e mãe, é a porta da relação familiar, a porta da relação com você mesmo. Né? A gente vai abrindo essas portas e se libertando e soltando as correntes. A porta da nossa relação com a nossa ancestralidade, com o nosso amor próprio. Aliás, tudo isso é amor próprio, porque soltar correntes tem tudo a ver com amor próprio. É você tomar decisão, dizer chega, não vou mais arrastar corrente. Então é muito comum numa constelação, de repente tem 6 perguntas. Vai ter que ser uma live de 3 horas, né? Mas eu acho ótimo, tá, gente? Eu dou um jeito de responder rápido. E, enfim, é isso. O que der tempo a gente responde hoje, qualquer coisa a gente deixa para a próxima live. Então, é muito comum numa constelação ter representantes que choram a constelação inteira, porque são lágrimas não derramadas de toda uma história familiar. Então, mulheres sofridas que não derramaram suas lágrimas. E não é para culpabilizar essas mulheres. Elas, na condição que elas viviam, na circunstância que elas viviam, elas precisaram se anestesiar para sobreviver. Às vezes, mulheres que tiveram muitas perdas de filhos, ou tiveram suas vozes caladas. Então, ela não chorou, porque era uma condição de sobrevivência. E agora, um representante que não está ali com o ego, não sabe a história da família, é um estranho a tudo isso, tá ali pronto, né, preparado para canalizar o que vier, é uma pessoa que sabe que essa experiência vai trazer cura para ela também. Ele chora tudo que tem que chorar, chora baldes. Ontem mesmo eu fui, ontem e anteontem, tá? Tem 2 tardes seguidas que eu fui representar, né, para minha professora, para Claudina Ramires, aqui em Salvador, né, constelações presenciais, e eu amo representar para os meus colegas, para minha professora, porque quando a gente representa, a gente vive essas experiências no nosso corpo e na nossa alma. E eu vou dizer para vocês, nesse campo da fenomenologia, você nunca está num grupo de constelação por acaso, e você nunca é convidado, convidada a representar uma pessoa por acaso. Nunca. Mas isso, olha, eu confio 1000% no campo, na fenomenologia. Então, toda vez que alguém te escolhe, sem saber quem você é, tá? Para ser o pai, a mãe, o filho, o irmão, ou a dificuldade, o sintoma, tem alguma coisa a ver com a sua história, com o seu coração, com a sua alma. É surreal. É por isso que vocês têm que experimentar. É impressionante. Então, eu nessas 2 tardes, né, ontem e anteontem, que eu fui lá representar nas constelações da Clau, nossa, eu chorei baldes, porque também tem a ver com a minha autossuperação, com a minha sensibilidade.
Então, assim, geralmente eu sou escolhida para representar pessoas que têm todas as suas águas muito presas, né? As mágoas, as má-águas que estão ali paralisadas, que estão ali bloqueadas, né? Porque como eu tenho muita facilidade de fluir minhas emoções, hoje, né, gente? Não foi sempre assim. Como eu tenho essa facilidade hoje, eu sou escolhida para ajudar nessa dinâmica de liberar as águas, de liberar as emoções. Então, assim, é muito comum eu chorar nas minhas quando eu estou representando, né? E não é uma coisa que eu quero, assim, eu não tenho controle nenhum sobre isso. Assim, vem choros e choros, sabe? Assim, de repente vem assim, uma enxurrada e é muito bonito. Mas às vezes vem também raiva, às vezes vem também revolta, vem de tudo, né? Então, assim, em constelações a gente vê com uma certa frequência as pessoas chorarem lágrimas não derramadas, as pessoas falarem, declararem sua raiva, porque lá atrás, na ancestralidade da família, não foi possível declarar essa raiva ou declarar esse amor. Então é muito lindo, porque às vezes tiveram amores proibidos, que podem, através de uma constelação, um dizer para o outro, eu te amei profundamente, eu agradeço o nosso encontro, mas eu precisei viver uma outra história, eu construí uma família nessa outra história, mas você faz parte, eu te levo no meu coração. Então, assim, essa inclusão, gente, essa lei do pertencimento já cura 90% das nossas dificuldades na vida. A inclusão. Gente, a inclusão opera milagres na nossa vida. Por isso que quando a gente fala de inclusão social, de inclusão de diversidade, tem tudo a ver com as ordens do amor. É a coisa mais linda, assim. Então, assim, enfim, é um assunto que eu amo muito. Vou abrir a caixinha para ver se ficou alguma dúvida para vocês. Porque, assim, a constelação basicamente é isso, tá? Ela vai liberar nós, ela vai desatar nós que herdamos, ela vai liberar dores da nossa criança ferida ou da nossa ancestralidade, ela vai trazer, vai revelar dinâmicas que estão ocultas e por isso a gente não vê, mas é uma ferramenta que revela essas dinâmicas. Então é um grande presente de Deus mesmo, assim, para a humanidade. Assim, ó, eu vou dar para vocês aqui uma ferramenta onde vocês vão poder enxergar o que está oculto. Então é um presente, né? Para quem quiser, quem está pronto para se liberar das dores, soltar as correntes, tem aí um presente. Esse eu conheço, tá? Provavelmente tem outros também. Depois de constelar, existe alguma prática que deve ser incorporada ao hábito? Então, na constelação, você vai tomar contato, né? Tomar consciência dessas leis. Você vai enxergar e vai sentir no seu corpo, porque quem está sendo constelado, nossa, vive ali um impacto muito profundo, porque a constelação ela também é muito simbólica. Então traz significados, traz símbolos que para a pessoa que está sendo constelada são muito profundos e viscerais, né? Às vezes uma pessoa que está assistindo se sente muito mexida pela constelação, às vezes uma outra pessoa que está assistindo não sente nada, não entende, né? Talvez até uma pessoa que esteja um pouco mais bloqueada no seu inconsciente, na sua comunicação com o inconsciente pessoal dela. Mas a pessoa que está sendo constelada, às vezes olha uma coisa que é um detalhe na constelação e aquilo é uma chave que abre, assim, milhões de portais. Porque a constelação dá para a pessoa. A constelação traz símbolos e os símbolos são a linguagem da alma da pessoa. Às vezes a constelação traz uma palavra, um gesto que abre aquela dificuldade, desata aquele nó que muitas vezes está ali na família por várias gerações. Então, a pessoa quando faz a constelação, ela já vai ter uma expansão de consciência sobre essa questão. Essa questão vai ressoar, vai reverberar para outras dificuldades da vida da pessoa, porque é como se fosse uma rede. Então, se você move, se você libera uma energia que estava ali estagnada, paralisada, você vai mover a rede, você vai liberar toda a sua ancestralidade. Nunca é também um trabalho individual, é sempre um trabalho coletivo da sua, né, do seu sistema. Não importa quem está vivo, quem está morto, todo mundo faz parte. Lembra da inclusão?
Então, assim, todo mundo vai receber a ressonância dessa liberação, da mesma maneira que essa informação vem da ancestralidade para o campo, ela ressoa de volta com a liberação que foi experienciada ali no trabalho, e você tem que deixar isso ressoar na vida. Tudo que você aprendeu ali naquele trabalho, você vai colocar em prática, né? Observar os sinais, porque essa dimensão da alma trabalha através dos símbolos. Então a vida vai trazer sinais dessa liberação e você vai, pega essa carona, né? Surfa essa onda, fala, opa, chegou uma nova onda, um novo impulso de expansão, foi liberado aqui. Então assim, a porta se abriu, vai nisso, né? Acredita, confia no trabalho e vai observando os sinais. Então essa é a dica, assim, não tirar um pouco do racional, porque esse trabalho não acontece tanto na dimensão do racional, é mais nessa dimensão profunda da alma, do inconsciente. E aí se deixa levar pela intuição, pelas sensações do corpo e confia no trabalho, confia no processo. Aqui o que chegou. Ingra, eu vivo com minha mãe, ela é muito gente boa, mas temos muita incompatibilidade. Por que isso? Pode ser muita coisa, Lorena, muita coisa, né? Aí teria que fazer uma constelação para entender por que da incompatibilidade. Pode ser algo de agora, né? Pode ser algo do momento, da situação, né? Que talvez a sua mãe esteja, ou sua mãe ou a relação talvez esteja criando uma pressão para que você se permita renascer para sua vida pessoal, sair dessa casa da mãe, sair dessa barriga da mãe, né, e buscar seu próprio caminho, sua própria vida, sua própria casa, sua própria expressão, né? Então, como é que a gente sai da barriga da nossa mãe? A gente vai crescendo e tem um ponto que a gente tem que sair mesmo, literalmente. É um primeiro nascimento, digamos assim, né? Porque não cabe mais, assim, tá? A pressão, tá apertado. E durante a vida a gente tem muitos outros nascimentos e pra gente renascer, pra gente nascer mais uma vez, é preciso a pressão, é preciso desconforto. Se tiver confortável, a gente não nasce, a gente não renasce, né? Então precisa ter esse desconforto, essa pressão. Então hoje quando vem uma pressão pra mim, eu já digo, opa, peraí, qual é o movimento que eu preciso fazer, né, para aliviar essa pressão? Assim, alguma coisa precisa acontecer. Então, assim, pode ser a própria situação de você ter que se parir para a sua própria vida, renascer para a sua própria vida, mas também pode ser uma dinâmica oculta que já vem de outras gerações, né? Então, assim, procure saber se sua mãe tinha uma dificuldade de relação com a mãe dela, ou a sua avó com a mãe, sabe? Porque quando a gente começa a observar no nosso sistema familiar essas dinâmicas, a gente percebe que a maioria das nossas dificuldades são repetições das gerações anteriores. É muito comum uma pessoa me procurar e falar, eu tenho dificuldade com meu marido. Aí eu pergunto, tá, e como era sua mãe com seu pai? Ah, era péssimo. Você nunca pensou nisso, né? Ou então, tô tendo dificuldade com meu filho, com a minha filha, né? Como era a sua relação com sua mãe? Era péssima. Então, naturalmente, se tem aí algo pendente, essa dificuldade vai se reproduzir na sua relação com sua filha, até alguém olhar para isso, né? Então, assim, é matemático até, né? Não resolveu, vai se repetir a mesma questão, o mesmo problema. Então, pode ser uma dinâmica oculta, mas pode ser só isso, você precisa se parir, tá? Mas é uma ótima pergunta. Quantas vezes tenho que constelar para tratar um problema? Uma vez. Olha que lindo. Minha vez. Então, a constelação familiar tem isso, tá, gente? Claro que toda vez que a gente se cura, isso traz muitos benefícios para todas as relações, né? Porque uma pessoa melhor, uma pessoa mais leve, uma pessoa feliz, ela é uma bênção para a vida de todos que convivem com ela. É um presente e ela vai reproduzir essa cura, né? Essa autoliberação,
esse crescimento, essa expansão que ela está vivendo, ela vai transbordar isso para o mundo, né? Esse amor próprio, esse autocuidado, tudo isso ela vai transbordar. Então, independentemente do caminho que a pessoa trilhe, né, para melhorar como ser humano, seja esse caminho leitura de livro, seja esse caminho yoga, terapias clínicas mesmo, né, com psicólogos, seja esse caminho a música, seja o que for, né, a pessoa vai melhorar mesmo. Porém, e vai ressoar para todos, né, para toda a família, para todos os amigos. Porém, a constelação familiar, ela tem essa característica de ir muito fundo, virar uma chave assim nas profundezas daquela questão. E também ela tem essa outra característica fundamental, que é um trabalho em rede, não é um trabalho individual. Então a constelação familiar, ela vai liberar para o sistema inteiro e ela também vai trazer movimento energético espiritual profundo para todos que estão assistindo, para quem está naquele grupo de trabalho. Então ela é sempre um trabalho coletivo e profundo. Por isso, pode acontecer da pessoa trabalhar uma questão que está muito, muito, muito forte, né? Onde a porta realmente tem muitas chaves. Então, assim, a pessoa abriu ali, né, um cadeado, mas tem outros ainda para abrir. Já vi acontecer, né, em questões do passado, questões muito pesadas. Então, assim, vou dar até um exemplo para vocês, né? Tipo, uma questão familiar onde um irmão mata o outro. Não estou julgando, tá? Estou aqui só trazendo um fato. Um irmão matou o outro. Isso traz ressonâncias sistêmicas muito fortes e determinantes para várias gerações. Porque é algo que diz respeito a muitas leis e traz muito sofrimento para quem matou e para quem morreu. E para todos que estavam ali naquele contexto. Então, assim, é uma dor, um sofrimento muito profundo, que se alastra por várias gerações. Então, quando a constelação vem com uma dinâmica assim, tão doída, tão difícil, né, tão sofrida, é natural, muitas vezes, que você avance vários passos numa constelação, consiga liberar muitas mágoas, né, e consiga reconciliar alguns corações, mas ainda fica alguns corações que ainda não dá conta de se abrir para aquela questão, né, corações da ancestralidade. Quando o cliente consegue olhar para tudo isso e se liberar, naturalmente ele libera todos que estão para trás, né? Todos que estavam envolvidos nessa situação. Mas às vezes ainda fica ressoando uma trava, porque é um fato, é um evento muito impactante para todos, né? Mas assim, isso é bem específico, assim, não acontece, eu não vejo isso acontecer toda hora, sabe? Eu diria realmente, enfim, é pontual, né? Geralmente uma constelação libera e é uma constelação. É para ser uma constelação, né? Eu acho que a sua pergunta tem mais a ver com isso. A ideia é que uma constelação libere aquela dificuldade. Em alguns casos, talvez a pessoa precise trabalhar mais, né? Por exemplo, a nossa relação com nossa mãe e com nosso pai, que vivem de uma maneira muito intensa dentro da gente, às vezes precisa de mais de uma constelação. O próprio Bert mesmo divulgou e falava, na verdade, que ele trabalhava a mãe, né, até o fim da vida ele trabalhou a relação com a mãe, porque com 90 e poucos anos, eu acho que ele fez a passagem com 92, né? E alguns meses antes de fazer a passagem, ele pediu para Sophie Hellinger, sua esposa, fazer uma constelação dele com a mãe. Imagina, o próprio Bert Hellinger, né? Uma pessoa que já estava mais do que trabalhada em tudo, né? Porque somos infinitos, né? Internamente, nosso universo interno é infinito. Então, de fato, assim, são muitas e muitas e muitas camadas e possivelmente, às vezes, a gente vai limpando e a gente já limpou muita coisa e a gente vai mais fundo e a gente pode estar ressoando com alguma dificuldade que nem é mais da nossa família, já é da família humana. À medida que a gente expande, a gente também vai abraçando outras dores, né?
de outras pessoas que são de outros sistemas, né? É impressionante, assim, é muito bonito o trabalho da constelação familiar, porque é uma relação sistêmica. Ninguém está separado, ninguém está isolado. E é isso, gente. 1 hora de live, é mole? 1 hora de live. E eu não falei, eu falei assim o mínimo, né? O mínimo necessário. Tá, isso aqui eu já li. Isso aqui também. Aqui alguém pergunta, você faria uma nova novela na Raiz é Trovão? Faria! Podia ter duas, né, dois tempos, né? Ana Raiz é Trovão já mais maduros e eles mais jovens, ou os filhos, né? Tudo pode acontecer, né? Bom dia, gostaria da constelação familiar, já falei. Como a constelação familiar vê a reprodução independente? A Carla pergunta. Maravilhoso, Carla. A gente poderia fazer uma live inteira sobre isso. Quantas vezes tenho que constelar para tratar um problema? Um só, né? Já respondi. Então tá, vamos lá. Quando a pessoa vai ter um filho, reprodução independente, né? Ou filhos adotivos, é a mesma coisa, tá? Quer dizer, é a mesma lógica. Então, isso é um princípio também hermético, né? Uma lei universal. É o princípio do gênero de Hermes Trismegisto, e que esses 7 princípios herméticos, as 7 leis herméticas, podem também ser consideradas como base da ciência de ponta, da física quântica. Então, hoje em dia a gente está só resgatando conhecimentos muito antigos, né? Na verdade, ninguém está descobrindo a roda, a gente está só resgatando essa conexão profunda com o sentido de tudo que há, porque a gente se desconectou demais, né? A verdade é essa. Então, existe uma das leis herméticas que é o princípio do gênero. Então, para qualquer coisa ser criada nessa dimensão que a gente está vivendo, é preciso um princípio feminino e um princípio masculino. Para tudo, tá, gente? Para tudo. O que é esse feminino, esse masculino? É a semente e a gestação. É a ação e a receptividade. Para tudo é preciso esses 2 movimentos, o yang e o yin. Isso é o movimento do universo, Yang e Yin, né, girando. E um contém o outro, um é complementado o outro. E só esse Yang e Yin, né, essas 2 energias emaranhadas, elas produzem uma nova criação. Né? É preciso que essas 2 energias interajam para produzir algo novo. Né? Eu sou fecundada por uma ideia e eu preciso gestar essa ideia. Esse é o princípio da criação. Então, para você gerar uma pessoa, você precisa de uma mulher e de um homem biológicos. Então, essa mulher é a mãe, esse homem é o pai. Isso é um fato, né? Assim, isso é a natureza. Então, precisa da mãe e do pai biológicos. Essa pessoa que vem, né, dessa união sagrada de um óvulo com espermatozoide, ela vai carregar em si, conter em si essa mãe e esse pai biológicos. Ela vai estar dentro, ela vai carregar nela toda essa vida, experiência e memórias da ancestralidade do pai e da mãe. Então, o que é, né, essa nova visão? Eu nunca sou íngra. Eu sou íngra e toda a minha ancestralidade, né? Essa mãe nunca é só essa mãe, ela é a mãe toda a ancestralidade. O pai e ele toda a ancestralidade. Então, assim, tem uma galera que vem junto com essa união sagrada do óvulo com o espermatozoide, assim. É um mundo de gente que está ali chegando numa nova oportunidade de vida para dar mais um passo evolutivo. Então, todas as outras pessoas que vêm depois, né, desse encontro sagrado, que gera uma nova vida, são pessoas muito importantes para a evolução. São pessoas que, inclusive, vão fazer parte do sistema. Pode ser um pai adotivo, uma mãe adotiva, seja quem for, pode ser um mentor, uma pessoa que ajuda, em qualquer âmbito da vida, eles vão fazer parte do sistema. Mas a mãe é a mãe biológica e o pai é o pai biológico. Né? Os portais da vida são esses 2. Aí eu comecei a pensar
E a constelação, ela vai trabalhar, né, com esse pai e essa mãe biológica, no caso de uma constelação, porém, claro, dependendo do tema, da dificuldade, vai incluir ali o pai adotivo, a mãe adotiva, vai incluir. Mas vai trabalhar essencialmente, basicamente, fundamentalmente, o pai e a mãe biológicos, porque são aqueles que trouxeram toda a memória ancestral para esse novo ser, né? Os outros fazem parte dessa existência, mas dentro desse ser tem todo um inconsciente infinito de uma galera muito grande, né? Que veio antes dessa pessoa chegar ao mundo. Aí o que eu tenho pensado, e é muito interessante pensar nisso, é na barriga de aluguel. Porque aí, gente, aí a coisa se emaranha mais, né? Emaranhamento quântico, isso é um termo da física quântica, né? Da ciência de ponta, que é o emaranhamento a nível atômico mesmo, a nível subatômico, né? Onde realmente uma pessoa vai estar conectada com a outra de uma maneira bem mais profunda. Então, quando a pessoa, né, foi gestada, né, teve um óvulo de uma pessoa, o espermatozoide de outra, e tem uma terceira pessoa, que é a barriga de aluguel, né, que vai gestar, essa pessoa vai estar recebendo memórias dessa barriga de aluguel e de toda a ancestralidade dessa barriga de aluguel. É exatamente isso que acontece. Então, ela vai estar ali com uma terceira turma muito numerosa, influenciando na vida dela. Nós somos essas memórias. E a gente só consegue, né, se liberar, não vou falar nem libertar, porque todas essas memórias têm uma função evolutiva, mas a gente só consegue se liberar de tudo isso e viver novas coisas quando a gente olha para as questões que a gente está emaranhado, né? Não precisam ser todas, mas aquelas que a gente se emaranhou, né? A dificuldade ou né? Qualquer dificuldade que a gente carrega, dificuldade herdada, a gente se emaranhou com aquilo, a gente tem que olhar, tem que liberar aquela corrente, aí sim a gente está livre para dar um novo passo. Porque tem pessoas que não se emaranham, eu nunca vi, mas deve ter. Por exemplo, você pode ver numa mesma família, né? Eu sou a mais velha de 5 filhos. Tem dificuldades que eu me fidelizei mais, né? Porque é um movimento de fidelidade, tá, gente? É um amor também, mas é um amor infantil, é um amor distorcido. Então eu percebo que eu fui mais fiel a certas dificuldades, né? Dentro do meu sistema familiar. Aí tem uma outra irmã que foi mais fiel a outros tipos de problema. Aí uma terceira irmã já pegou, né, já se fidelizou a outros, né, outros problemas, os irmãos. Então, assim, cada um vai buscar uma fidelidade diferente. Então, assim, você pode entender que essa fidelização não vai trazer muitos ganhos. Essa é uma das grandes fontes de consciência da constelação familiar. Dentro de um trabalho de constelação, você toma consciência que a melhor maneira de honrar toda a ancestralidade é você soltar todas essas dificuldades e se colocar na facilidade da vida. É você viver a vida plenamente, é você conseguir materializar a plenitude, as suas potências, os seus dons a favor da vida, a sua alegria de viver. Quando você vive essa experiência na realidade, você está liberando todo mundo de suas dores, dos seus sofrimentos, porque você está literalmente vivendo essa possibilidade. Então você pode sim soltar com muito amor todas essas correntes, mas você tem que olhar para elas primeiro. A tomada de consciência é uma das grandes chaves, né, de liberação da dificuldade. Você toma consciência, você está olhando para um quarto que estava fechado, escuro, independente, inalcançável, intocado, aquela ferida que estava ali, você olha para ela, você coloca amor, você coloca inclusão, você olha, você agradece, você libera. E aí sim você pode... Deixa essa ferida ali no cantinho, né? Ó, minha Siri tá aqui querendo falar comigo, a do iPad. Não precisa, tá, Siri? Pode ficar quietinha aí. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Maravilha. Gente, é isso. 1h10 de... Ó, chegaram mais 2 perguntas.
Aham, deixa eu ver para responder rapidinho, em 30 segundos. Já li, já li. Já li. Sabe Ingra, que eu tento o máximo cumprir com a minha missão aqui em casa. Eu cuido do meu avô da casa. Medo de ir para a vida, exercer minha profissão, medo, julgamento, enfim. Hoje estou com 50 anos e frustrada. Então, Silvia, esse medo é a sua criança interna, né? Você tem que olhar para ela. Eu não vou ter tempo de aprofundar nisso, mas você tem que ter um encontro profundo com a sua criança interna. Porque o medo está sempre associado a ela, né? Faça uma meditação, vê se você consegue avançar um pouquinho, só você com você mesma, sabe? Você agora tem condições, tem força, tem ferramentas para encontrar com essas feridas, com essas cenas de humilhação, de exclusão, que está vibrando na sua criança interna. Você tem condição de botar essa criança interna no seu colo, sabe? Acolher ela. O medo geralmente está associado à criança interna. Não vou dizer que isso é assim, como uma receita de bolo, mas geralmente tem a ver, porque a criança não tinha condição de lidar com aquilo, mas você agora, enquanto adulta, tem, né? Então você pode abrir esse quarto escuro e acender a luz. Tente fazer isso. Se não conseguir, de repente faça uma constelação para ver se é um medo herdado de algum evento dramático dentro da sua família. Também é possível que seja. E aí o Vitor fala que está cumprindo a missão, cuida do seu avô. A pergunta de $1 milhão, Vitor. $1 milhão não, $1 milhão, que a nossa moeda é a nossa moeda, né? É o que vale pra gente. Então, Vitor, e como é que você cuida desse avô? Você cuida nesse lugar assim gostosinho do coração, onde você agradece a oportunidade de retribuir ao seu avô por ter transmitido a vida, ou isso é um peso para você? Então, acho que você pode refletir sobre isso, tá? Porque se for um peso, é uma corrente. Se é uma corrente, talvez seja difícil evoluir arrastando corrente, tá? Então, a doação, ela precisa ser de verdade mesmo, assim, de coração. Porque se a gente não está ainda em condição de doar alguma coisa verdadeiramente, é melhor não doar. Ou pelo menos ser sincero consigo mesmo, falar, caramba, eu estou fazendo isso, mas tá difícil, tá pesado. Eu vou ter que elaborar isso dentro de mim, mas assume para você mesmo, ou para você mesma, né, que aquilo tá pesado, que você não tem ainda um prazer de fazer aquilo. E busca dentro de você um prazer ou alguma mudança nessa situação que você está vivendo para que você possa viver isso de maneira prazerosa, na consciência de que você está retribuindo de fato, na consciência de que você está retribuindo inclusive a própria vida, né? Então, assim, hoje tudo que eu faço, que não é nem muito, tá? Assim, o pouco que eu faço que eu sinto que tem o poder de ajudar outras pessoas, eu faço com um prazer absurdo, assim, não tem nada de peso para mim. Porque eu sinto realmente como uma retribuição à vida, como uma gratidão, né? Assim, a coisa chega para mim, me traz tanto benefício que eu quero retribuir, isso fortalece a minha relação com a vida, assim, isso expande a minha energia vital, porque é o equilíbrio da troca com a vida. Se a vida me dá tanto, eu quero retribuir. Então não tem peso, sabe? Quando tem peso, tem uma corrente ali que pode significar paralisação no lugar de evolução. Então é só pra gente pensar um pouco sobre isso também, tá? Gente, amei nossa conversa. Semana que vem eu vou fazer 2 lives, como fiz nessa, porque eu vou ficar aí 15 dias sem lives, finalizando as gravações de As Amazonas, né? Então é isso. Semana que vem eu faço 2 lives também. Talvez seja desse mesmo jeito, terça e quinta, tá? Beijo. Levo vocês no meu coração. Muito bom estar aqui. Muito obrigada pela presença.